queridos telespectadores, tudo bem? Bem-vindo ao programa Nerd Renegado, um programa que fala de cultura nerd e tudo do mundo nerd de uma forma geral. Eu sou o Luiz Alberto Jornaleiro e esses são meus queridos colegas renegados. Eu sou o Regis. Eu sou o Rodrigo. Pessoal, o programa Nerd Renegado tem um convidado muito especial, que é o Fred Rubin. Olá, né? Tudo bem? Desenhista santamariense, né, cara, que trabalhou em vários materiais que a gente vai citar aqui todos, né? O Cão Negro, o Matrimônio do Céu e Inferno, né, com o Enéas Tavares, né, cara, Le Chevalier, e esse material recente que é o Horror de Dunwich, né, cara. Levanta a capa só pra gente ver. Eu fui em chroma key, então o verde você perde aqui. A gente vai falar um pouco sobre a carreira do cara que tá vindo da CCXP 2019, o cara participou da CCXP e de outras CCXPs. Mas antes da gente entrar e dar um apanhado geral na vida do grande Fred Rubin como um artista, né, nacional, notícia embasada. Acho que movimentou a internet nesses últimos dias. Foi o trailer, acho, da Mulher Maravilha 84, né? Chegou a ver, Regis? Eu vi o trailer, bem interessante o O trailer. que achou? Cara, eu achei que faltou uma mulher leopardo no trailer. Fora isso, foi bem interessante. Não aparece o vilão, só aparece No ela. final aparece, pra quem não viu, ela. Acho que a cena mais importante é a armadura, tipo o Reino do Reino Amanhã, né? Tipo, não igual do Reino do Amanhã. Muito legal. Chegou a ver, Fred? não vi. Eu vi que tem, mas eu não cheguei. Muito legal, bem interessante. Não viu também, Abel? Vi, claro que eu vi, cara. Eu achei a sacada de colocar o traje da Mulher Maravilha do Reino da Manhã sensacional. Como eu vi, cara, eu achei muito bom, eu curti pra caramba. Assim, ó, não sei qual vai ser o pegado do filme, fora o fato da Mulher Leopardo, tá? Não sei qual vai ser bem a abordagem de uma forma geral, mas achei massa, eu curti. E da Viúva Negra, né, Rodrigo? Da Viúva Negra também. A Viúva Negra acho que é meio que a falação do momento aí, porque vai ter vários personagens, se não me engano ele vai se passar entre o final da Guerra Civil e anterior aos filmes mais recentes, né? É o primeiro Guerra Infinita. O primeiro Guerra Infinita, né? Então eles vão dar algumas explicações, algumas coisinhas do cabelo dela tá loiro, por que tá loiro, o que aconteceu naquele meio tempo e por aí vai. Tu assistiu, Regis? Não, da Viúva Negra eu não assisti. Não assiste da Viúva Não, eu sou Negra. honesto, eu que eu não assisto, eu falo a verdade. Tu não aplica, tu não aplica. Tem uns amigos meus que aplicam e que assistir. Tá certo, beleza. Essas são notícias? Eu acho que sim, é mais importante. Não, é que na verdade, como teve a Comic Con, tem um monte de notícias, senão a gente vai ficar só em notícia, né? Tá, beleza. Fred, agora diga para o querido telespectador como é que foi a experiência da Comic Con 2019, que pelo que troquei uma ideia contigo antes de começar o programa, é considerado atualmente o maior evento nerd do mundo em público e acho que em estrutura, plataforma, toda uma forma geral. Até a San Diego Comic Con, né? Superando até a San Diego Comic Con. Que cara, é original, né? a partir de qual Comic Con tu já participou? Tu participa lá na CCXP? Qual foi o primeiro ano de vocês lá? O meu primeiro ano foi 2016. Lançando qual das HQs que nós temos na mesa? O Coração do Cão Negro. O volume 1. Massa. O volume foi lançado em abril daquele ano. De 2016. De 2016. Até inclusive quando tu fez o lançamento aqui, foi lá na Terra X, foi lá na loja. Lançamento. Massa. E daí eu e o César, né? O César que é o roteirista, nós César escrevemos Alcazar, que mora em Porto Alegre, né? Isso. O Cão Negro, ele meio que nasceu nos livros primeiro, né? Acho que o primeiro trabalho dele foi literário, aí vocês migraram para o quadrinho. O César já tinha escrito assim alguns contos do Cão Negro que já tinham sido publicados em umas antologias até fora do país. E ele tinha uma noveleta também, A Fúria do Cão Negro, que é uma novela, é um livro, né, curtinho, fininho. E depois disso, então, ele quis passar o personagem para os quadrinhos, quando a gente se conheceu e resolveu fazer a parceria. E como é que foi o processo, cara, da primeira HQ? Como é que foi o processo? Porque vocês lançaram pelo selo da VEC, né, cara? E como é que foi o processo, cara, de passar um personagem que inicialmente teve o primeiro contato dele, a primeira versão dele literária para o quadrinho? Como é que foi esse processo entre vocês, assim? Foi massa? Foi massa, porque como o roteirista já é o próprio criador do personagem na literatura, então não teve muita dificuldade, né, de comunicação. A gente começou publicando ela como webcomic, né, num portal que até nem existe mais, o Outros Quadrinhos. Eu acompanhei o início, assim, as primeiras páginas. Uma vez, há muitos anos atrás, nós tínhamos um finado canal que a gente entrevistou o editor da Vertigo, como é que é o nome dele? Me esqueci agora. Ele falou que gostava muito do trabalho de vocês do Cão Negro. No momento até eu nem conheci, ele acompanhava pela webcomic. O Fabiano era dele, o Outros Quadrinhos é o site dele. Então foi pelo Denardim que eu conheci o César. Ele ficou sabendo que eu queria desenhar um quadrinho e eu fiquei sabendo que ele queria um desenhista pro quadrinho, o roteiro dele. Daí, eu queria fazer quadrinho, mas como eu não escrevo, eu já acho muito trabalho, assim, aprender a fazer a arte, né? Então eu já considero um aprendizado de uma vida inteira. Então eu ainda não comecei a
a querer escrever. Então, eu me contento. Mas tem vontade. Tenho um projeto aí que está engavetado, que talvez apareça no futuro, mas por enquanto ainda fico na arte, na narrativa e tal. Como é que foi todo o processo de pesquisa, cara, para compor o Cão Negro? Porque eu sei que vocês pegaram bastante da mitologia ali, né, cara, da mitologia viking, né? Como é que foi, cara, esse processo para ti, como desenhista, transpor isso aí pro papel com a ajuda do Alcazar e toda a liberdade ele mescla algo da mitologia e mescla também a parte histórica também. O legal é que tem isso, que é o pano de fundo histórico, ele é bem real. Por exemplo, a batalha de Clontarf, que aconteceu lá na Irlanda, onde foi uma grande batalha lá entre os vikings e os nativos da Inglaterra, que o personagem, o Cão Negro, ele lutou, ele é nativo dali da Inglaterra, né? Ele era gaélico, mas ele lutou entre os vikings, porque ele foi criado entre os vikings e tal, nessa batalha. Então essa foi uma batalha que marcou assim, a identidade dele. A partir dali ele começou a ser um cara renegado pelas duas culturas e tal. E o legal é que além disso, além dessas locações históricas, também da geografia do lugar, ainda tem influências da mitologia celta, da mitologia da Irlanda. Tudo isso com uma pesquisa bem legal. O César sempre fez a pesquisa para escrever os romances, né, os contos lá. Então, e a gente não podendo, sem verba para ir viajar para lá para tirar foto, a gente recorreu ao Google mesmo para referências. Sim, tipo a montanha, pegar toda aquela questão mais fotográfica. Isso, ali, né? Toda a geografia da região. Geografia do negócio, que massa. E aí depois que vocês lançaram o primeiro volume do Cão Negro, o teu próximo trabalho foi o Cão Negro 2, foi o segundo volume do Cão Negro. Saiu o Le Chevalier. Não, foi o Le Chevalier anterior? Ainda em 2016, porque o Cão Negro eu desenhei entre 2014 e 2015. Apesar de ele ter sido lançado em 2016. Tá. E ainda em 2016 eu fiquei desenhando o Le Chevalier, primeiro volume, né? Nossa, que rapaziada. Le Chevalier, Arquivos Secretos. Opa! O 2? Esse aqui é o 2, esse aqui que se apresentou sozinho é o 2, em breve falaremos. Que assim que a gente lançou pela editora VEC o Cão Negro, eu conheci o Cordenonce, o Azé Cordenonce, que é o criador do Le Chevalier. Ele já tinha lançado um romance do Le Chevalier, pela editora VEC. O livro. E ali a gente teve a ideia de fazer o quadrinho, né? E já lançar pela editora VEC, com a ideia de já lançar na CCXP de 2016 mesmo. Então, na verdade, em 2016 eu fui com 2 lançamentos. Eu fui com o Cão Negro e com o primeiro Le Chevalier. Cara, como é que é a receptividade do artista nacional na CCXP? Pelo que eu ouço, eu converso com a rapaziada, diz que a receptividade do público, de uma forma geral, é muito positiva. É muito legal, cara. Muito legal. Cada ano a gente percebe um interesse maior do público no quadrinho nacional. Que massa. Porque o público vai vendo que os autores não devem nada para os autores de fora. Os caras norte-americanos e europeus e por aí vai. Muitos dos quadrinistas daqui já são publicados lá fora também. E a gente... Eu, especificamente, eu vejo... vai se formando um público, sabe? Tá se formando um público em torno do Le Chevalier, do Cão Negro. Tem gente que me cobra todo ano o volume 3 do Cão Negro. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Quando os caras vão lá, provavelmente já tem aquele público que já comprou de ti no ano anterior, e os caras vão lá até prestigiar de novo. Como é que é esse contato com os caras? Assim, cara? É muito massa, né? Porque tem gente que já vem com a HQ que comprou em algum site, ou comprou no outro ano para assinar. Massa. E tem os caras que a gente já vê todo ano, assim. O cara vem, o que tem de novo aí, vou levar, sabe? Legal. O cara sabe que o meu trabalho, do André, e o cara já é fã, né? O André leva os romances dele também, além dos quadrinhos, né? Cordenonce. E então já se forma um público assim em torno desses trabalhos autorais, né? Isso é muito legal. Tem gente que passa o dia inteiro, né? Vai só para ficar no Artistale lá. Então são quase 400 artistas. Quantos tu tem mais ou menos uma noção, não numérica exata, mas é muito artista nacional lá, né, cara? Cara, esse ano, eu não vou dizer com certeza, depois dá para pesquisar e ver aí, foi em torno de uns 380, eu acho. Bastante, velho. Por aí. Como é que funciona o processo de seleção para o pessoal entrar lá? Para o público que não sabe, a gente conversa entre nós, a gente sabe, mas como é que funciona o processo de seleção em média? Em todo ano, por volta de abril, assim, se abrem as inscrições para tu participar do Artistale. Então tu vai concorrer com outras quase 1000 pessoas para entrar lá, né? São 400 e poucas vagas.
Porque aí tu escolhe, né, tua mesa, tu vai querer mesa dupla, mesa simples, tu entra no processo de seleção baseado no que tu vai levar, no que tu já tem, que tu vai levar, e nos lançamentos que tu promete levar para lá também. Tá. Nisso tu tem que se programar bem, né, tem que ser bem organizado para tu ter o lançamento, para tu não prometer levar uma coisa e chegar lá na hora e não ter o lançamento, né? Claro. Isso é um dos critérios, inclusive, de corte na hora de seleção dos artistas. Entendi. E então é um evento assim que toda a comunidade dos quadrinhos já se programa para que no final do ano lançar alguma coisa lá. Alguma coisa lá. Porque a vitrine é gigantesca, né? Assim, o que tu vende um lançamento lá, em 3 dias, 4 dias, tu leva 1 ano, 6 meses para vender em loja, sabe? Espalhada pelo Brasil. Assim. Claro. Pode crer. Então E uma dúvida que eu tenho, assim, a evolução do evento em si nesses anos é muito grande. Sim, assim, ó, da parte dos artistas ali, porque quando a gente está no Arte Sala e a gente mal sai. Vocês estão trabalhando, na verdade. A gente não sai, a gente sai para ir no banheiro, sai para comer alguma coisa e era isso. Da parte dos artistas a gente vê assim que tem uma preocupação sempre constante, todos os anos o Ivan Costa, que é quem administra lá a área dos artistas, de sempre ouvir e estar aberto a sugestões e tentar melhorar as coisas, as reclamações e as sugestões para melhora, né? Então, todo ano a gente vê que tem uma preocupação da organização do evento para deixar cada vez melhor, mais confortável. Assim, o espaço é super bom, tanto da mesa quanto entre as mesas, e mesmo assim tem muita gente, né? Isso que é muito legal. Massa. E essa interatividade que tem com os artistas, assim, o pessoal de fora, do Brasil, como é que é? Dá para interagir ou é muita... Não, o legal é isso, que a gente está, assim, na grande maioria dos casos, até dos artistas que vêm de fora, assim, a gente está assim, de igual para igual, sabe? Tô com colegas. Então rola uma camaradagem, assim, bem tranquilo, dá para conversar. Senta aí, Frank Miller, vamos tomar uma cerveja. Cara, o Frank Miller é meio intocado, assim, tipo, tu não vê o cara andando por ali. Não, o Frank Miller fica isolado lá em algum lugar. O Frank Miller, eu nunca vi ele. Ele tem as sessões, né? As horas determinadas de sessão de autógrafo e assim, a gente nunca vê, eu não cheguei a conhecer ele ainda. Não tive o prazer dele vir na minha mesa ainda. E o Maurício de Souza, cara, chegou a cruzar por ele ali uma Já hora vi dessa, ele, vi de longe, assim. Não consigo... Que é outro cara, que é muito difícil, né? Maurício de Souza se emociona. Porque a gente pode... o Maurício a gente vê de longe, assim, mas sempre que ele tem os horários dele lá, do autógrafo, a fila tá imensa, então não tem como a gente se ausentar da nossa mesa para... Porque o foco de vocês lá é divulgação e venda, né, cara? Divulgação e venda. É vender, divulgar o trabalho de vocês. Vocês vão com esse propósito, né? Então, eu tava vendo as histórias nas redes sociais do Thiago Crene, né, cara? O Thiago falou que esse ano foi o primeiro ano que ele não foi para divulgar nada, ele foi para curtir. Ele disse, cara, foi como visitante. Cara, é outro espectro, é outra visão, é outra coisa, porque tu não tem aquela obrigatoriedade de começar o evento e terminar, ficar ali. Qual é o horário de funcionamento em média lá, cara, para vocês? Assim, você chega um pouco antes do público, né, obviamente. O evento abre às 11, nos dias, na quinta e sexta, e ao meio-dia, sábado e domingo, ou vice-versa, não sei. Mas a gente sempre chega bem antes, a gente chega... Eu sou um cara que costumo chegar, a gente é um dos primeiros a chegar. Assim. Então chega, monta a mesa ali, e começa a se dar uma circulada pelo evento para ver os estandes, enquanto não tem ninguém para conversar com os quadrinhos. Claro. Essa é a hora que a gente conversa entre o pessoal, antes de abrirem as portas. Né? Sim. E, assim, em 2016, tu lançou o Cão Negro 1 lá, né, o primeiro Cão Negro, e o Le Chevalier. Exatamente. Tu sentiu, depois foi 2016, 2017, o que 2017 eu levei a Canção do Cão Negro. O volume 2. O volume 2 do Cão Negro. Em 2018 eu fui lá com o Le Chevalier. Volume 2 também, nas Montanhas da Loucura. E também tinha a divulgação da webcomic que eu tenho com o Enéas Tavares. Que é Todo Vapor. Cara, e esse ano o lançamento foi o Horror de Dunwich, com o roteiro do Felipe Castilho. Que saiu pela Editora Cultura, né? Editora de Cultura, lá de São Paulo. Lá de São Paulo. E o Matrimônio de São Inferno, com o Enéas Tavares, que foi lançado, na verdade, em maio e junho desse ano. No Multiverso, vocês fizeram o lançamento no Multiverso. Isso, no Multiverso, lá teve em Porto Alegre, a gente fez... mês passado em São Paulo também, uma sessão de autógrafo lá. Então já não era novidade, sabe? Mas foi lançamento lá. Como é que foi a receptividade, cara, do Matrimônio lá, assim, tipo, o pessoal chegava... Porque, assim, pelo que eu pude perceber durante toda a tua carreira como desenhista e os materiais que tu tem publicado pela VEC,
eu acho, me corrija se eu estiver errado, que o Cão Negro incontestavelmente tem uma apelatividade mais forte dentro de todos os materiais que tu trabalhou, né? Na tua visão como artista, como é que tu acha? O Cão Negro primeiro, assim, ainda foi o que vendeu mais, até porque já está na segunda tiragem. Está na segunda tiragem. E eu acho que pelo tema, né? Pela atividade do personagem. O tema viking e tal, batalha, ele tem mais público. Tem mais público, né? É mais fácil de achar um público. Claro. Mas os outros a gente vê que começa a se criar um público, principalmente do Chevalier. A diferença é que o Cão Negro já existe um público para esse tipo de obra, né? Já existe. Steampunk é um negócio por exemplo, engatinho, compara com né? Steampunk é uma coisa um pouco mais restrita. O Matrimônio do Céu e Inferno, por exemplo, que é uma adaptação do William Blake. O William Blake já é uma coisa bem mais nicho, né? Não é todo mundo que conhece. Sim. Tanto que a gente até nem vende ele como uma adaptação do William Blake, a princípio a gente vende como uma história policial, São Paulo e tal, Sim. que é uma adaptação da obra do William Blake. Então, já é um público um pouco, por ela ser mais adulta também, é um pouco mais restrito, né? Então, tem essas diferenças. E o público que consome lá, que geralmente vai na mesa de vocês, conversa, troca uma ideia com vocês, assim, como é que tu sente, cara, deles, a receptividade em relação a todo o material que vocês fizeram, assim, de uma forma geral? Não, o pessoal gosta muito, assim, se impressiona bastante com a qualidade editorial do material, que da VEC, por exemplo, é muito boa, sabe? Papel, a gramatura da folha é muito boa também, né? O tamanho e tal, que lembra os álbuns europeus, né? Massa. E chama atenção, as pessoas vêm e dizem, pô, não sabia que era brasileiro. Tem gente que até hoje vê o Le Chevalier e, eu achei que era europeu, não sabia que isso aqui era material brasileiro. Todo formato, papel, tudo, né, cara? O tema, né? E sempre foi muito boa a receptividade, assim. E, assim, são muitos trabalhos, assim, de alto nível, assim, lá, né? Então, legal. A pessoa às vezes não consegue ver tudo e comprar tudo. É que é muita oferta e procura, acho que é muita coisa, né, cara? Assim, tipo, tem muito nicho lá pro cara explorar. Eu acho que por mais que a galera queira contemplar todo mundo, é um pouco difícil o cara dar... Mas é aquela coisa, o cara vai nos nichos que interessam o cara. Exatamente. Cara, como é que... Não, deixa eu fazer uma pergunta, senão a Abel tá monopolizando. Dá uma acalmada. Desculpa, eu queria fazer a pergunta do... Dá uma acalmada. Já é meio nervoso. Os teus trabalhos aqui, nesses aqui, qual deles teria assim, um trabalho maior para te explicar em que sentido, no caso? Porque 2 são adaptações, entendeu? O Cão Negro tem uma puxada mais histórica e mística junto, mas também tem a pegada histórica muito forte. E o Le Chevalier é algo mais autoral do autor, assim, no caso. Qual deles teria um trabalho mais difícil? Trabalho mais difícil? Cara, eu vou dizer que foi o mais longo que eu fiz, né? Que foi o Matrimônio do Céu e Inferno, que ele tem 94 páginas, todas coloridas. Então, dá pra dizer que foi pela extensão, assim. É que faz tudo, né? Tu desenha, finaliza e faz a colorização. E faço os balões também. Em todos eles eu fiz os balões. Cara, é letrista. Tu é letrista também? Tu faz diagramação, tudo. Pô, tu faz tudo, cara. Quando não tiver cacife pra alguém fazer pra mim, eu vou fazer. E outra pergunta que eu vou te fazer, assim, quando tu sai fora de Santa Maria, tu não sente que falta um apoio do público santamariense? Cara, não digo um público brasileiro, não digo por ser uma obra nacional, eu digo por ser uma obra regional mesmo. Não sei assim, que o público de Santa Maria parece que são meio que eles preferem apoiar uma coisa que seja longe daqui do que seja daqui de perto. Cara, tu botou o cara num vespeiro agora? Não, fiz uma pergunta. Não, eu até se não quiser responder, responde igual. Não, responde igual. Eu até acho que não, cara. Mas eu acho que é uma tendência natural, assim, sempre as pessoas valorizarem mais aquilo que não é do lugar. Até, por exemplo, numa escala nacional, lá na CXP, é uma coisa que está mudando agora, do pessoal olhar mais para o material nacional. Mas é óbvio que a atenção maior, assim, fica com os artistas que vêm de fora, sabe? Porque eu não sei se é porque é aquela coisa que o cara que está no lugar, tu vê todo dia, tu já convive, já sabe. Eu não sei, eu não saberia ter... Mas eu acho que aqui, como lojista de quadrinho, eu vejo, não é que não exista público de quadrinho em Santa Maria. Claro que existe, senão o cara não estaria aí no mercado. Mas o quadrinho, eu acho que aqui em Santa Maria, ele obviamente é para um público mais seleto. Ele isso o cara sente. O quadrinho no Brasil, ele é para um público mais seleto. Né? Quem dirá é que nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, assim, capitais, tu vê que lá o quadrinho ele é valorizado, tem uma procura maior, exatamente porque de repente os caras têm uma formação um pouquinho mais diferente quanto à cultura do quadrinho, né? Tem mais público, né? Mas, não, eu acho que aqui, pelas feiras que o cara fez,
e pelos eventos, tem um apoio forte do público daqui. Claro, muita gente universitária, gente que já é da área acadêmica. Então, talvez eu tenha me explicado errado. Eu digo assim, eu acho que tem uma grande quantidade de gente que apoia, sim, mas eu acho que pro tamanho da cidade poderia ser muito mais. Claro. Mas isso é a literatura em si, os livros não é em si. Cultura, isso é cultura do modo geral, si, teatro, é assim. Cara, pra uma galera mais acadêmica, assim, pessoal que já é mais das letras. É pouco valorizado, quem dirá o quadrinho, que é um nicho, subnicho, né, da cultura. Mas eu acho que às vezes até falta o conhecimento. Tem gente que, tu é de Santa Maria, não sabia, isso aqui foi... Né, a pessoa vê e diz, nossa... Pois cara, eu vi isso aí com uma grande frequência quando eu falo do trabalho de vocês lá, tanto o Matrimônio quanto o Cão Negro e o Le Chevalier, quando o cara começa... Cara, assim, em 5 anos de loja, acho que umas 3 ou 4 pessoas chegam lá e a primeira coisa que elas perguntam, o que tu tem de quadrinho nacional? Os caras perguntam. Aí eu vou mostrando ali, gráfico MSP, vocês vão mostrando de uma forma geral, assim... E quando a galera via, tanto Cão Negro quanto o Le Chevalier, os caras viam a qualidade, e eu dizia, o desenhista, no caso do Le Chevalier, o pessoal que produziu daqui de Santa Maria, os caras se impressionam, né? Não, sério, mas é daqui, a produção é daqui de Santa Maria. Então o cara sente como a qualidade é redundante e o pessoal muitas vezes não sabe dessa qualidade, não sabe que essa qualidade está vindo daqui, né? Vem daqui. Cara, como é que tem sido o teu projeto ultimamente nos materiais, na parte de webcomic? Assim? E quando é que saiu o Cão Negro 3? Que é a pergunta que todo mundo faz, ele falou, vamos fazer junto. Tem previsão do Cão Negro 3? O Cão Negro 3, eu vou botar essa na conta do César. Passar um zap pro César aqui, César aí, botar na conta dele. Ele tá escrevendo lá, faz uns 2 anos que está escrevendo o roteiro do... 2 anos já? Mas ele vai ter o mesmo formato, assim, vai. Mesmo coisa vai. Tanto o Cão Negro 1 quanto o 2 foram adaptações dos contos que já existiam. Tá. Então foi relativamente fácil fazer. Esse terceiro, o César está escrevendo uma história totalmente inédita, do zero. Então ele está pesquisando bastante, né? Tá. Mas... ele está escrevendo lá. Assim que ele escrever, eu começo a desenhar. Não sei quanto tempo vou levar também. Tá bom. Qual é em média a tua linha de produção, assim, para páginas, assim, cara? É que nem os gringos lá de fora, bem louco, que é uma página por dia, assim, não? Não. Eu tento fazer, assim, uma página cada dia e meio, assim, colorida. Mas nem sempre dá, porque tem outro... O processo é mais demorado porque tu faz tudo, né? E entra outras coisas no meio, assim, né? Que o quadrinho ainda não é a minha atividade principal, então às vezes eu tenho que ficar um tempo sem produzir e tal. Mas eu tenho conseguido fazer no mínimo um por ano, né? Isso já é... Tá ótimo. Isso já é uma boa produção. Uma graphic novel, que pode-se dizer que é um formato de graphic novel por ano, tá muito bom, né, cara? Sendo que teve um ano que eu lancei 2, esse ano eu lancei 2 também, né? Isso. Apesar do Matrimônio ter ficado pronto ano passado. Então a gente só lançou ele no meio do ano, mas ele já tinha ficado pronto antes. Né? Como é que é trabalhar com o Enéas Tavares, o Mano Velho? Se der certo, o Mano Velho vai vir semana que vem, vamos ver se não vai estar viajando. O Enéas tem uma... Para Londres. O Enéas é um baita de um amigo, é um cara muito talentoso, muito organizado, ele sabe exatamente o que ele quer. Assim, ele tá dando liberdade criativa para trabalhar ou ele que nem um Gaiman que dá tudo escrito como ele quer a cena, enquadramento, papapá? Não, ele escreve. É engraçado que o Enéas manda também os e-mails sempre com uma missiva toda no início, dando bom dia e tal, faz uma introdução. Meu caro. E ele... Não, e é muito... O Enéas, ele sabe... É legal que eu trabalhei com 4 roteiristas diferentes já. E cada um deles é diferente e eu me sinto à vontade de trabalhar com todos. O interessante é que todos têm talento para escrever, isso que é o mais importante, né? Eu só tenho toda essa coleção de graphic novels porque eu tive a sorte de conhecer os roteiristas bons para desenhar também. Legal. Tu trabalhou com o Alcazar, com o Cordenonce, com o Enéas e com o Felipe Castilho. Que o Felipe Castilho é romancista, ele também escreveu a Ordem Vermelha. Isso é um material dele também ano passado, eu acho que foi Desafiadores do Destino pela VEC, isso, tá. E então é só gente da pesada. Só gente da pesada. Cara, e projetos pessoais aí. E tu te inspira em alguém com a tua arte, assim, no início de carreira? Quando é que tá aquela sacaninha? No início de carreira quando os caras te comparam ao Mike Mignola, tu fica bravo? Não fico bravo. Não fico bravo o Mike porque... Mignola, santamariense.
ser comparado com alguém bom não tem problema, né? Porque o cara te compara com o Alex Ross, fica bravo, fica super chateado. O cara fica super chateado. Só aprendi, já era. O cara me compara com o Alex Ross, eu tenho que dar um par de óculos pra ele. Que não tem nada a ver, né? Não, mas sério, falando agora da comparação, Mike Mignola, já fizeram essa comparação? Já? Sim, direto, né? Todo mundo faz. Eu não acho que tenha muito a ver a minha arte, assim, mas tem algumas similaridades na arte final. Na técnica, assim, mas eu acho que o Mignola é muito mais... o desenho dele é muito mais geométrico, sabe? Mais as estátuas, assim. Eu procuro dinamizar também as figuras bastante, mas eu puxo um pouco mais pro caricato do que ele. Ele é um pouco mais geométrico. Ele é mais mas geométrico, é um dos meus ídolos, assim. Eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito do Mazzucchelli, do Hugo Pratt também, do Corto Maltese. Tem muita coisa aqui, principalmente aqui, eu busquei bastante influência no Road Dunwich do Hugo Pratt. Tem Frank Miller também, na época boa dele, né? Muito tempo atrás, né? Frank Miller, cara, você fez injustiça pro coitado do Miller. Não, o Miller atualmente tá ruim. Ele tá ruim. Não, o espectador não fique bravo, mas é verdade, assim. Acho que a última vez que eu vi a arte do Miller mesmo em andamento para valer ali foi no Cavaleiro das Trevas 3, né? Que ele fazia as edições internas, aquelas menores, né? Terrível, e algumas capas. O Miller realmente, ele já nem se importa muito em fazer mas algo... o que o Miller, agora falando sério, o que eu acho surpreendente do Miller é o jogo de luz e sombra. O Sin City, né? Não, eu nem digo isso, eu digo nessa época mesmo, do também. Cavaleiro das Trevas 3, ele tem uma capa dele que ele dá 3 riscos, é o Batman no escuro. Isso é muito... E nessa linha vem o Eduardo Risso também, que eu sou fã total. Pode crer, Eduardo Risso é foda. E outros artistas que trabalham com claro escuro, assim, também. Com luz e sombra e tal. Pode crer. Eu acho que o Sin City do Miller foi um troço ali que ele se puxou muito. Ele se puxou para fazer um trabalho assim de detalhamento na arte final, assim, que ficou muito absurdo. Que ano é Sin City? Cara, Sin City foi ali início da década de 90, porque era Dark Horse. A gente que acabou vendo esse material bem tarde, né, Acho que fim de 80. Final de 80 e início de 90, que ele tava pincelando a Cidade do Pecado, foi o primeiro trabalho dele, né? Mas a gente foi ver esse material em meados de 2000 e pouco, que foi quando a Devir começou a trazer, a Globo trazia alguma coisa também. A gente viu esse material bem tarde, cara. Isso já tava bombando lá fora fazia horas já. Então a gente teve acesso à tarde, mas mesmo assim é um material top. Mas tu vê, volta e meia, quando alguém vai lá na loja e fala de Frank Miller, ou conversa, os caras pedem. Cavaleiro das Trevas, óbvio, isso é certo. Cavaleiro das Trevas, Batman 1, essas paradas. E quando eu ofereço o Sin City, os caras meio torcem a cara, se não levam fé. Senão, cara, isso aí é um material autoral dele muito bom. Então é uma coisa que não digo que está no mesmo nível que o Cavaleiro das Trevas, não tem como. Mas é um material dentro da proposta que ele fez como um artista solo, desenhando e escrevendo, muito bom, cara. Aquilo ali é o Frank Miller nu e cru, assim, sem muita frescura, né? Foi o que o filme entregou. Cara, assim, projetos futuros, o que tu pode adiantar para nós aí? Tu me perguntou da webcomic aí, que eu não Pois como é que tá o processo, a aceitação da webcomic? Isso, tu acha que, claro, superar o papel nunca vai, mas como é que tá a aceitação do público? Porque hoje em dia a gente vê que o scan é uma coisa que está muito em alta, assim, ler em scan, consumir o produto scan para ver se vale a pena e correr atrás do material físico, aquela coisa toda. Como é que é entrar nesse universo da parte webcomic, que vocês já deram uma testada na época do Cão Negro ali, com as primeiras páginas? E, inclusive a gente tem, todas as edições da VEC, elas são lançadas como e-book. Mas assim, a procura é muito pequena ainda do público. O público prefere o material físico. O material físico. Graças a Deus. Tem. E continua não assim. Tem, eu prefiro o material físico. Eu também. Prefiro ler, prefiro ter ali. A gente tem esse fetiche de ter o produto. O produto mexer, folhar, cheirar. Eu acho que isso aí vai só para umas 2, 3 gerações, cara. Que bom, cara. Que vai bom. Ser... Não, que a gente foi ensinado de outra maneira, né, cara? Nossa geração. Mas até a geração é do papel. nova. Até a geração nova. Eu lembro que uma vez a gente fez um programa falando sobre a Panini estava naquela caça às bruxas. Isso, porque elas cancelaram tirando os scans. Até o Rodrigo estava sendo perseguido naquela época. Até o Rodrigo estava sendo perseguido. Então, enfim. Não, o Rodrigo. Mas eu acho muitas vezes que o material digital ele serve como porta de entrada para o cara que quer entrar no físico depois. Isso pro autor independente, assim, é meio que isso aí, sabe? E tem gente que quer ficar publicando mesmo no digital também. Mas tem gente que procura o digital como uma porta de entrada para o físico. Foi o nosso caso. Eu ainda prefiro ler o físico, eu não consigo ler em tela do computador, em celular, nem pensar.
Mas é que nem capa dura, eu prefiro ler formatinho, ler capa também, dura. Também é mais Mas é verdade, mais ler é muito melhor. Para ler é mais cômodo mesmo. E, então, inclusive eu tenho uma webcomic, né, que eu desenho com o Enéas Tavares, do Matrimônio. Que é a webcomic do A Todo Vapor. A Todo Vapor. Como é que está sendo esse projeto atualmente? Cara, esse projeto teve... A proposta dele é fazer histórias curtas em 3 páginas. Legal. Então, uma página para o início, uma para o meio, desenvolvimento e uma para o final. Então, é um exercício meio maluco que a gente resolveu fazer e publicar, tipo, semanalmente, assim, não toda semana. A primeira temporada passou no passado e a gente deu uma parada agora. E a aceitação foi bem legal, porque a gente, inclusive, ela foi indicada ao HQ Mix na categoria Webcomic. Não ganhou, mas deu uma indicação. Só tá a indicação E é isso. E a margem de visitação, cara, o pessoal lê, porque vocês devem tirar um termômetro, né? Como é que funciona? Eu não tenho os números. Não tem números? Realmente, porque ela é publicada no portal Cosmo Nerd, com o pessoal lá do Nordeste, do Recife, que coloca no portal deles pra gente. A gente passa o link pra lá. E não sei, até tem que me atualizar dos números agora. A ideia é continuar esse ano que vem publicando mais uma temporada. Quem sabe uma história mais longa, não sei, se está nos planos ainda. E é isso. E planos para o ano que vem. Planos para o futuro, o que tu pode falar para nós? A gente já tem, todo quadrinista meio que já se programa para lançar alguma coisa em dezembro. Eu esse ano até não pretendo fazer mais que uma HQ por vez. Eu sempre falo isso e acabo fazendo o trabalho de divulgação é muito cansativo? Ou mais o trabalho de produção que te cansa? A divulgação, tu diz ir no evento. E apresentar o material. Cara, pra mim, eu sou um cara que eu sou bem retraído, assim, tímido, sabe? Então, pra mim, é muito melhor ficar em casa desenhando do que... Mas em compensação, chega uma hora que tu precisa ir, tu sente necessidade de conversar com as pessoas, de ir no evento de entrevista e tal, mostrar, né? E é importante, afinal de contas. Hoje em dia, você quer que o autor faça tudo, né? O cara já escreve, desenha, tu tem que vender, passar a máquina do cartão, vai com o livro embaixo do braço. É isso, né? Mas CCXP é isso. Tu vai em 2 grandes eventos, no caso CCXP e a Comic Con RS, né? Vocês foram passar esse ano eu não fui na Comic Con RS, esse ano eu fui na Comic Con Floripa. Lá é bom, acho que é bem legal. Também como a gente está aqui, né? Tu foi terceiro Comic Con Floripa lá, né? A primeira vez que eu fui. Sim. Eu não sei se foi a terceira ou a segunda. É como a gente mora aqui também, longe de tudo, né? É difícil se programar para ir em todos os eventos, é caro e tem que compensar mesmo financeiramente. Então, a CXP é um evento que sempre vale a pena. E então tem que fazer essa seleção. E outra que se eu saio, eu já não estou trabalhando, já não estou. Geralmente os eventos são mais para o final do ano, tu tá na pauleira de finalizar alguma coisa. Então tem que dar uma segurada. Tu estava em algum processo de trabalho quando tu foi para o CXP esse ano ou tu já estava meio com tudo finalizado, foi lá só para curtir? Não, eu estava com quase tudo assim, caminhado. Terminado, já dava para ir curtir, Dava para curtir, mas para o ano que vem a gente não falou da Mônica. Né? A gente vai puxar a pequena homenagem que a Chevalier teve na Turma da Mônica. Para o ano que vem, inclusive, a gente vai tentar levar o Chevalier Volume 3. Então eu já comecei a fazer os layouts, está bem no início da produção ainda. O Coordenonce é mais rápido para escrever do que o Alcazar, no caso ali, tipo, no caso do... o Coordenonce é uma máquina, ele escreve dormindo, eu acho. Ele é Stephen King, bota 3 caras, 4, 5, 10 caras escrevendo para ele lá. De coisa que ele escreve, assim, o volume. Então ele já tinha o roteiro do Le Chevalier pronto mais de ano. Legal. Agora eu vou começar a produzir, então espero que eu consiga, que dê tempo de lançar no final do ano. Na CXP, se a gente for selecionado, tem que passar de novo na peneira. Então, mas eu acho que vale a pena porque esse é um personagem que está ganhando um certo público, assim, certo conhecimento, inclusive agora a gente vai puxar a Turma da Mônica. Achei que tá no close com você. Mostra a Turma da Mônica. Diretor, dá um close aí, diretor. O personagem do Le Chevalier recebeu uma homenagem, né, na Clássicos do Cinema da Turma da Mônica da Mulher Maravilha, em que ele fez uma participação especial na história, né? Fala um pouco sobre essa participação aí, como isso foi muito legal, assim, foi ponto alto da CXP pra gente. Mas vocês souberam lá ou você já sabia? Soube lá. O que acontece? O Flávio Teixeira, que é
roteirista da MSP, já das antigas, cara, desenhista, roteirista. Hoje ele faz os roteiros da clássicos do cinema, faz as paródias com os filmes e tal. Ano passado ele teve na nossa mesa para comprar o Montanhas da Loucura, do Chevalier Volume 2. Porque ele disse, olha só, sou fã do personagem, eu tenho o primeiro volume, adorei. Quero o segundo. E eu faço o roteiro do clássico do cinema e tal, vou ver se eu coloco o Le Chevalier lá numa pontinha, fazendo uma participação lá. A gente ficou, que massa e tal. Mas a gente esqueceu, né, porque no fim não saiu, passou um ano e não saiu. Aí esse ano o Flávio teve lá na nossa mesa e disse, e aí, viu? Saiu ontem, saiu enquanto a gente tava lá, né? Sim, tá louco, saiu ontem, vocês viram? Não, vamos lá. A gente foi lá, comprou já uma meia dúzia de revista pra ver, né? E aí vocês souberam lá e foi uma surpresa, cara. Eu vi no Face, ele até curti e tal, achei massa. E, cara, como é que foi assim? Vocês trocaram uma ideia, o cara falou, foi publicado e tal, e aí vocês viram ali mesmo, isso, foi na hora. A gente viu e tal. O coordenador ficou bem parceiro. A gente tava, né? Cara, acho que qualquer homenagem, assim, o cara já se sente contemplado, já isso é massa, né? É incrível, assim, mas, né, eu não sei quantos personagens brasileiros são homenageados na Turma da Mônica. Pode crer. Uma coisa bem comum, né? É verdade. Então a gente ficou muito, muito honrado, assim, muito feliz com a participação. Que massa, cara. E agora a gente já está lançado o desafio, nós vamos colocar o Flávio na próxima Chevalier. Tem que fazer uma homenagem pro cara agora. Que massa, cara, que massa. Nossa, muito legal. Massa, legal, cara. Cara, assim, de uma forma geral, assim, durante todo esse tempo que tu passou e tu foi na CCXP, assim, tuas impressões cada vez mais positivas e se tudo der certo, cada vez mais estando lá, marcando presença lá e tal. Cara, assim, de uma forma geral, assim, como é que tu vê o panorama do quadrinho nacional dentro do teu trabalho e do trabalho de outros colegas? Tu acha que a ascensão e o crescimento é para mais, na tua opinião? Eu espero que sim, né? Espero que sim. Eu acho que, de forma geral, a cultura, assim, está passando por um momento bem tenso no país, tanto quadrinho quanto livros, quanto tudo, né? De forma geral. Mas eu vejo que existe o público do quadrinho e o público tende a crescer, eu acho. E eu espero que cresça, espero que a CCXP seja, no mínimo, continue sendo desse tamanho para mais, porque lá o artista é bem valorizado, assim, tem um espaço, até a gente estava conversando sobre isso, bem curioso, né? Tem um espaço, assim, tipo, os caras podiam encher de stand, colocar mais lá, ganhar mais grana, e os caras não, eles priorizam, esse espaço é do artista. Pensa bem, eu acho que é o único evento, não existe evento no mundo que valorize tanto, assim, evento cultura pop em geral, valorize tanto o artista, deixando eles num local central do evento, onde todo mundo tem que passar, né? O cara que vai ter que uma ponta, o cara vai ter e não é assim, não é amontoar os caras, é com um espaço amplo legal, atrás da mesa também. Entre as mesas tem muito espaço para o público fluir, né? Então a coisa flui legal, todo mundo tem visibilidade, não fica escondido. Ninguém fica tapando ninguém. Esse ano passado tinha um problema das filas dos caras, os que atraem muita gente, né? Ficarem passando, as filas acabavam tapando a mesa. À frente do artista. Esse ano eles resolveram, eles colocaram a fila do cara mais pro meio, assim, então não tapa o vizinho da mesa. Claro, perfeito. Então era um problema, tu ficava do lado do Mike Deodato, assim, e a tua mesa, e aí a fila passava. Por um lado, a pessoa que está no fila olha o teu trabalho, mas é que interrompe o fluxo, né? Quem está passando lá já não vai ver a tua fila, tua mesa. Mas esse ano foi bem legal, eles deram um jeito de resolver isso. De solucionar esse mapeamento, assim. Legal. Então, assim, é louvável toda a preocupação que eles têm em deixar o artista ali cada vez melhor. Perfeito. Que sensacional. Massa, cara, teu trabalho é top, muito bom. Quantos anos já, desde o primeiro Cão Negro até, mais recentemente, o Matrimônio e o Horror? Foram, 2016. 17, 18, 19. 4 anos. 4 anos, basicamente. Que massa, cara, que massa. Carreira, assim. E basicamente, tu tá mais forte com o selo da VEC, do Arthur, atualmente, né, cara? Tu já teve 3 títulos, basicamente, sendo foi o Le Chevalier. Títulos, sendo que 2 deles já tem 2 volumes. Que massa, que massa. Então são o quê? 5 pela VEC e 1 pela Editora de Cultura agora. Tá, e quando é que tu vai lançar um material teu aí? Tem previsão? Eu tô trabalhando junto com um roteirista desses aqui, um amigo desse aqui, que eu não vou falar qual é.
A gente tá trabalhando até. Tem os personagens meus, assim, que eu tô... Legal. Eu vou escrever o roteiro, eu não vou escrever o roteiro ainda, vou pedir ajuda para um amigo roteirista. Mas... Tá só jogando qual é a pegada, assim. Não quero que eu não precisa explicar só uma pequeno detalhe, assim. Fala aí, cara. Spoiler. Uma pegada mais de ação, assim. De ação, de aventura? Nossa. E vai ficar talvez para 2021, não sei, 2020. Em breve eu vou revelar mais. Ou seja, é um material que tu quer trabalhar bem para levar ele redondinho, assim, massa. Exatamente. Eu não sei como eu vou publicar ainda, não sei quantas páginas vai ter, eu só sei que ainda estou estabelecendo os fundamentos da história e tal, fazendo concept. Massa. Cara, eu conheci um breve trabalho teu como, para quem não sabe, o Fred também trabalha com animação, faz animação, né, cara? E eu lembro que eu já vi alguns trabalhos teus com animação uns anos atrás, ou seja, que tu tinha que desenvolver um roteiro de animação. Tem um talento do caralho, assim, então eu acredito que vai ser um troço foda. Vai ser do caralho. Vai ser. Vai ser foda. Sabia. Sou meio evidente. Eu queria fazer alguma pergunta antes de gente encerrar. O diretor falou que a gente tem um minuto. Eu queria mais detalhar essa HQ aqui, o Hold Down. Isso aí tem uma pegada mais Lovecraftiana. É uma adaptação do Lovecraft. É uma adaptação do bem nessa pegada. É uma adaptação direta do conto, né? O Hold Down. Mas ela mistura, pelo que eu vi, eu dei uma folhada, mistura texto com... o texto original com... ou é o texto adaptado? É uma mistura, porque o Felipe Castilho, que fez a adaptação, ele manteve algumas... foi preciso fazer diálogos, né? Sim. É bem difícil adaptar o texto para 50 páginas. Foi do caralho, sabe? Então, é uma adaptação. Nossa. Eu acho que ficou bem legal as soluções que o Felipe conseguiu. A gente conseguiu deixar a narrativa bem ágil, bem compreensível. E ela já foi feita para ser concebida em PIB, em preto e branco mesmo, assim, né? O que foi a proposta da editora, que encomendou para nós uma HQ em preto e branco, com tantas páginas, adaptação. Pronto. Tá paulada, cara. Baita material de finalização do caralho. Eu acho que quer ver se o artista é bom, é botar ele desenho em preto e branco, uma versão, uma colorização digital. Foi o primeiro trabalho preto e branco que eu fiz. Foi bem perspectiva aqui, caralho. Como é que foi a experiência? Né? Foi um desafio. Eu sempre estou pensando em cor. E dessa vez eu tive que, certas nuances assim da luz, da sombra, eu tive que resolver ali no preto e branco, sem a ajuda da cor. Sem a ajuda da cor para dar aquela... Legal. Massa. Fred, valeu por ter vindo, velho. Cara, eu que agradeço sempre a força aí, vocês estão sempre dando aquela força para os artistas locais. Merece. Muito obrigado mesmo. Gurizada, muito obrigado por ter acompanhado, né? Semana que vem, se tudo der certo, terá mais. Eu sou o Luiz Alberto Jornaleiro. Sou o Reis. Sou o Rodrigo. Fred Rubim. Valeu e até mais.